A aliança posta à prova menos proteção divina, em meio ao conflito. Este capítulo da vida de Abraão é definido por 2 episódios cruciais, menos a descida ao Egito e a guerra contra os 4 reis, que servem como testes de fogo para demonstrar que a aliança com o Deus Altíssimo não era uma mera esperança espiritual, mas uma força ativa e protetora no meio do conflito. Primeira prova: a fome, o medo e a mão protetora no Egito. A primeira grande prova da aliança veio de forma insidiosa e fundamental: a fome. Abraão, tendo obedecido a Deus e viajado para a terra que eu te mostrarei, a terra prometida de Canaã, é recebido não com abundância, mas com escassez. A terra que deveria fluir leite e mel estava seca e estéril. Este desafio inicial ataca a própria base da promessa. Teria sido um erro? Teria ele ouvido mal? A fé de Abraão é imediatamente forçada a confrontar a dura realidade. Sua decisão de descer ao Egito é um ato de pragmatismo, nascido da necessidade, mas carregado de perigo espiritual e físico. O Egito, na cosmologia do Antigo Oriente Próximo, era mais do que um vizinho rico. Era o epicentro do poder, da civilização e da idolatria pagã. Era o mundo que Abraão havia sido chamado a abandonar. Um sistema construído sobre a autossuficiência humana e a adoração de deuses feitos pelo homem, personificados na figura do faraó, ele mesmo um deus-rei. Ao entrar no Egito, Abraão não estava apenas cruzando uma fronteira geográfica, mas entrando na boca do lobo, um lugar onde sua fé e sua vida estariam sob ameaça direta. É aqui que o livro de Jazer enriquece dramaticamente a narrativa de Gênesis. O medo de Abraão não é egoísta. Ele se concentra em Sara, ele sabia que a beleza dela era extraordinária e que, em uma terra sem lei, um governante poderoso não hesitaria em matar o marido para tomar sua esposa. Seu plano de dizer que Sara era sua irmã, embora muitas vezes criticado como um lapso de fé, pode ser visto como uma estratégia desesperada de sobrevivência dentro de um sistema hostil. Ele tentou usar a astúcia humana para navegar em águas perigosas. O livro de Jazer transforma este momento de tensão em uma cena de proporções míticas. Para proteger Sara dos olhares curiosos, Abraão a esconde dentro de um grande baú. Ao chegar à fronteira egípcia, os guardas de Faraó, desconfiados, exigem inspecionar seus bens. Abraão, em pânico, tenta suborná-los, oferecendo pagar qualquer imposto que eles cobrassem sobre o conteúdo, sem a necessidade de abri-lo. Sua relutância apenas aumenta a suspeita dos oficiais, que forçam a abertura do baú. No instante em que o baú é aberto, a luz do brilho de Sara iluminou toda a terra do Egito. Jazer descreve a beleza de Sara não como meramente física, mas como um reflexo de uma graça divina, uma luminosidade que era ao mesmo tempo cativante e perigosa. A notícia de sua beleza incomparável chega instantaneamente a Faraó, e ela é levada à força para o palácio real. Sua astúcia foi inútil. Ele estava completamente impotente. Um estrangeiro despojado de sua esposa, pela vontade do homem mais poderoso do mundo. Este é o ponto mais baixo. É o momento em que a fé de Abraão não tem mais nada a que se agarrar, exceto a própria aliança. E é exatamente aqui que a proteção divina se manifesta de forma inegável e terrível. Jazer relata que, no palácio, um anjo do Senhor apareceu a Sara, instruindo-a a não temer. O anjo se tornou seu guardião invisível, mas violentamente ativo. Toda vez que o Faraó, o deus-rei, tentava se aproximar de Sara, o anjo o golpeava com uma praga instantânea e dolorosa. Seus servos, ao tentarem tocá-la, eram igualmente afligidos. O palácio de Faraó, um lugar de poder absoluto, tornou-se uma câmara de tortura divina. O terror se espalhou. Faraó, percebendo que não estava lidando com uma mulher comum,
mas com alguém sob a proteção de uma divindade temível, ficou apavorado. Faraó convoca Abraão, devolve-lhe Sara intocada e o cobre de presentes gado, prata, ouro e servos, não como um gesto de generosidade, mas como uma tentativa desesperada de apaziguar o Deus poderoso que ele havia ofendido. Ele não apenas os deixa ir, ele os expulsa, garantindo que tenham uma escolta para sair de suas terras em segurança. O significado desta prova é profundo. Abraão aprendeu uma lição fundamental. A aliança não dependia de sua própria inteligência ou força. A salvação veio apenas quando ele foi levado ao ponto de total impotência. Forçando-o a depender exclusivamente de Deus, Deus provou que podia proteger sua aliança não apenas na terra prometida, mas no coração do poder pagão. A proteção divina não era sutil, era uma demonstração de força esmagadora. Um prenúncio das pragas que um dia libertariam os descendentes de Abraão da mesma terra. Abraão deixou o Egito mais rico materialmente, mas mais importante, com uma fé fortalecida pela experiência de que o poder de seu Deus superava o do maior rei da terra. Se a prova no Egito foi um teste de sobrevivência contra a intriga política, a segunda grande prova foi um teste de força contra a violência militar. Este episódio, centrado no resgate de seu sobrinho Ló, revela uma nova faceta de Abraão. Não apenas o patriarca e o peregrino, mas o comandante e o guerreiro da fé. Ló, seduzido pela riqueza material, escolhe as planícies férteis e bem irrigadas perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua perversidade. Sua escolha é simbólica. Ele opta pela prosperidade mundana em detrimento da proximidade com o portador da aliança divina. Essa escolha o coloca diretamente no caminho do perigo. Uma aliança de 4 reis poderosos do Oriente, liderada por Quedorlaomer, rei de Elão, invade a região para subjugar uma rebelião de 5 reis locais, incluindo o de Sodoma. As cidades da planície são saqueadas, e seus habitantes, incluindo Ló e sua família, são levados como cativos. A notícia chega a Abraão. Sua reação é imediata e decisiva. Não há hesitação nem orações por uma intervenção divina passiva. Ele assume a responsabilidade por seu parente, mesmo que Ló o tenha deixado. Este ato de lealdade familiar é, em si, um reflexo da fidelidade da aliança. O livro de Jazer, mais uma vez, eleva a narrativa. Abraão não é retratado como um pastor relutante, mas como um líder divinamente capacitado. Ele reúne seus 318 homens, treinados um contingente minúsculo em comparação com os exércitos vitoriosos de 4 reis. A lógica militar diria que sua missão era suicida, mas Abraão não estava operando sob a lógica militar, mas sob a lógica da aliança. A batalha que se segue, conforme descrita por Jazer, é menos uma façanha tática e mais uma intervenção sobrenatural. Abraão e seus homens perseguem os exércitos inimigos durante a noite. Em um momento crucial do confronto, Jazer afirma que o Senhor trouxe confusão e terror sobre as forças de Quedorlaomer. Atos simples de Abraão são amplificados pelo poder divino. Pó e palha que ele joga no ar se transformam em espadas e flechas mortais que caem sobre seus inimigos. O que deveria ter sido um massacre de seus homens se transforma em uma vitória esmagadora e inexplicável. Ele não apenas derrota os 4 reis, mas os persegue até Damasco, resgatando Ló, sua família e todos os outros cativos e bens de Sodoma. O clímax desta prova, no entanto, não é a vitória militar em si, mas o que acontece depois. Ao retornar, Abraão é saudado por 2 figuras contrastantes, o rei de Sodoma e Melquisedeque, o misterioso rei de Salém. O rei de Sodoma, representando o poder e a corrupção mundana, oferece a Abraão todos os despojos da guerra em troca das pessoas. A resposta de Abraão é um dos momentos mais definitivos de sua jornada de fé. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
e juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que você nunca possa dizer: eu enriqueci Abraão. Com esta recusa, Abraão declara sua lealdade total a Deus como sua única fonte de provisão. Ele rejeita a riqueza manchada de Sodoma para não permitir que nenhuma sombra de dependência humana obscureça sua confiança em Deus. Imediatamente após, ele se volta para Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Melquisedec, que é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão, atribuindo explicitamente a vitória a Deus. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Em resposta, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo, reconhecendo a soberania de Deus e a autoridade de seu sacerdócio. Este encontro é o selo espiritual de sua vitória militar. Mostra que Abraão entendeu perfeitamente a lição. A batalha foi vencida por Deus, não por ele. A aliança não era apenas um escudo protetor, mas também uma fonte de poder que operava através de sua obediência. Ele agiu com coragem, mas a vitória foi um dom divino. Juntos, os episódios do Egito e da Guerra dos Reis formam um díptico temático poderoso. Eles demonstram que a aliança de Deus com Abraão não era uma promessa etérea para um futuro distante, mas uma realidade presente e eficaz. No Egito, a ameaça era sutil, política e interna, atacando sua família. A proteção divina foi uma intervenção direta e sobrenatural contra o poder de um tirano. Na Guerra dos Reis, a ameaça era explícita, militar e externa, atacando sua responsabilidade familiar. A proteção divina foi uma vitória milagrosa no campo de batalha. Em ambos os casos, a fé de Abraão foi esticada ao seu limite. E em ambos os casos, aprendeu a mesma lição. Sua própria força e astúcia eram insuficientes. A segurança e a vitória vinham somente de Deus. O livro de Jasher, com seus detalhes vívidos, sublinha essa verdade, mostrando um Deus que não é um observador passivo, mas um defensor ativo de seus escolhidos. Este terceiro tema, portanto, solidifica a fundação da jornada de Abraão. Ele estabelece, sem sombra de dúvida, que a aliança é real, poderosa e digna de confiança. Tendo provado a fidelidade de Deus nos conflitos externos, Abraão estava agora preparado para enfrentar os testes ainda mais difíceis que viriam de dentro. A longa e dolorosa espera pelo filho da promessa e o sacrifício final, que definiria para sempre o significado da fé.